A palavra do Senhor diz em Provérbios capítulo 6, versículo 16 e 17, que o orgulho está entre os pecados que Deus abomina, que Deus detesta. Quero tomar por base hoje a vida de Naamã como exemplo. Naamã era chefe e comandante do exército do rei da Síria. Diz a Bíblia que por meio dele o Senhor dera vitória ao rei da Síria. Ele era homem muito grande, muito poderoso, porém leproso. Essa lepra representa muitas coisas na vida de Naamã e para nós também possa representar alguma coisa que nós possamos tirar algumas lições. Bom, eu quero destacar aqui, não vou ler os textos da Bíblia Sagrada, mas eu quero destacar 3 pontos interessantes que eu encontrei dentro do contexto de 2 Reis capítulo 5. A primeira coisa que eu encontrei nesse texto foi que Naamã precisou largar mão da sua reputação para tratar da sua realidade, porque ele tinha lepra, a sua realidade era lepra. Lepra são as nossas debilidades, as nossas deficiências, as nossas mazelas, os nossos pecados ocultos que precisam ser tratados. Pecados precisam ser corrigidos, lepras precisam ser tratadas, porque enquanto nós não tratamos ela pode nos matar e nós precisamos curá-la no nome de Jesus. Naamã precisou largar mão da sua reputação, ele precisou se esquecer de quem ele era, do comandante, do homem poderoso que ele era, porque isso não foi suficiente para que ele fosse curado. Então ele precisou abrir mão de sua reputação para alcançar o seu milagre, para tratar da sua realidade. A segunda coisa que eu encontrei dentro deste contexto foi que Naamã precisou trocar as convenções pelo confronto. Diz a Bíblia no versículo 5 do mesmo capítulo citado que Naamã foi até o seu rei, o rei da Síria, e mencionou que em sua casa havia uma serva trazida de Jerusalém, trazida de Israel, e que ela dissera a ele que se ele conhecesse o profeta que estava em Samaria, estava falando do profeta Elias, ele seria curado de sua lepra. No entanto, Naamã, ele não vai diretamente ao profeta, ele vai ao seu rei, e diz a Bíblia que o rei de Naamã, ele faz uma carta endereçada ao rei de Israel: estou lhe enviando, rei, o meu chefe, o meu comandante, para que você possa curá-lo dessa lepra. Diz a Bíblia, dentro do mesmo contexto, que o rei de Israel fica muito irado, ele fica muito bravo. Quem sou eu? Porventura eu sou Deus para dar a vida e para curar este homem desta doença? E ele rasga suas vestes. Diz a Bíblia que o profeta Elias toma conhecimento disso. Por que, rei, você ficou bravo com Naamã ou com o rei da Síria? Mande ele para mim, porque ele saberá que há profeta em Israel. Diz a Bíblia que Naamã apronta sua carruagem e vai até a porta de Elias. No entanto, o profeta não o recebe. O profeta manda um mensageiro dizer a ele que era necessário que ele mergulhasse até o rio Jordão durante 7 vezes. Naamã precisou abrir mão para o confronto. Ele precisou quebrar protocolos, porque na cabeça de Naamã, rei recebia rei, comandante recebia comandante, presidente recebia presidente. Ele não queria se rebaixar até o profeta. Muitas vezes nós estamos indo no local errado, querido. Muitas vezes nós estamos nos endereçando ao endereço errado, quando um milagre é quem pode resolver o nosso problema, que é Deus. Ali no caso era o profeta que representava a palavra de Deus revelada naquela situação. Naamã precisou então trocar as convenções pelo confronto. Ele precisou se diminuir para receber alguém que na cabeça dele era menor do que ele, não sabendo ele que o milagre poderia vir, e veio do profeta Elias por mão do Senhor. Segunda coisa então, Naamã precisou trocar as convenções pelo confronto. Terceira e última coisa que eu observei, que Naamã precisou trocar os seus métodos pelo milagre, porque diz a Bíblia que o profeta manda ele mergulhar no rio Jordão 7 vezes, mas ele não quis de imediato. Ele ficou irado com aquela situação. Olha, não é possível, lá na minha terra, lá os rios de Abana e Fafá, que são rios de Damasco, não são melhores do que as águas do rio Jordão. Ele achou que o milagre dele poderia acontecer na terra dele mesmo. Ele ficou aborrecido porque o profeta mandou ele mergulhar nas águas do rio Jordão. Segundo a história, as águas do rio Jordão, eu nunca fui em Israel, mas
segundo a história, as águas eram turvas, elas tinham a semelhança de sujeira, e Naamã não queria mergulhar na sujeira, por isso que ele fala que os rios de Abana e Farfá eram melhores do que o Rio Jordão. Pois bem, ele vai, fica aborrecido e ele arruma suas tropas de volta para casa. Quando um de seus oficiais vai dizer, meu senhor, posso dizer alguma coisa? Pode. E um dos servos vai dizer para ele, meu senhor, você veio tão de longe, armou carruagens, veio para cá. Se o profeta te dissesse alguma coisa difícil, você não faria? Eu aqui nos meus pensamentos posso enxergar Naamã dizendo, claro que sim, eu fiz tudo isso, trouxe inclusive ouro e prata para que eu pudesse presentear ele, é claro que eu estou disposto a fazer qualquer coisa. E aí o oficial do rei vai dizer, então por que o senhor não faz a coisa fácil? Então a terceira coisa que eu observo é que Naamã, ele precisou abrir mão dos seus próprios métodos para alcançar o milagre de Deus na vida dele. Às vezes nós queremos complicar as coisas, às vezes nós queremos achar que Deus vai mover céus e terra, vai fazer um alvoroço todo, um reboliço para entregar o nosso milagre, quando às vezes vai ser simples, e essa simplicidade está na obediência. Diz a Bíblia em Eclesiastes, no capítulo 7, no versículo 29, que Deus fez o homem simples e justo, porém ele complica tudo. Na versão linguagem de hoje, ele busca suas próprias complicações. Naamã precisou abrir mão dos seus próprios métodos. Quantas vezes nós queremos fazer do nosso jeito, quantas vezes nós queremos fazer da nossa maneira? Eu quero dizer a você que não é da nossa maneira, não é da sua maneira, é na maneira de Deus. Faça isso. Faça isso, abra mão do seu orgulho, abra mão das suas convenções, abra mão da sua reputação para alcançar o milagre de Deus na sua vida. Que Deus em Cristo Jesus possa abençoar você, que possa você ser curado de toda a lepra possível que seja, no nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe.